Neste vídeo vamos ver os atributos CSS que se podem aplicar a caixas. Quando eu digo caixas, refiro-me, por exemplo, a divs, em que eu posso definir a altura, a largura, se elas ficam lado a lado, se ficam uma por baixo da outra, ou, por exemplo, células de tabela que eu posso também definir a altura e a largura. Posso definir também a margem para dentro para que o texto ou os conteúdos como imagens não fiquem encostados às margens dessa célula. Também mesmo a parágrafo, eu posso definir uma altura de um parágrafo sem problema nenhum. Até mesmo no body eu posso definir uma altura total para o body para que fique logo definido o tamanho do scroll que a pessoa vai ter, ou não, pode eventualmente não ter o scroll, mas veremos isso mais à frente. Para já vamos abrir eu tenho um documento novo aberto, mas eu vou, para aproveitar o código para não estar a digitar outra vez, vamos a fecheiro, abrir, e podemos ir aqui a HTML e abrir este fecheiro que usámos numa das aulas anteriores. Eu estou aqui a notar que eu fiz aqui um erro que não devia ter feito, portanto eu fiz aqui padrão com o acento, eu vou já mudar. É importante que mude o nome e retire aquele til, assim está certo, e agora sim vou abrir. Pois, agora vamos tentar outra vez, já deu. Portanto, eu abri este fecheiro só para aproveitar o código, porque é o que está mais limpo, foi por isso que eu abri este. E vamos então fazer fecheiro, guardar como, vamos deixar este tal e qual como está, e vamos chamar-lhe divs, porque vamos ver isto nas divs, mas o que vamos ver nas divs podia ser aplicado também a células de tabela, ou parágrafos, ou outros elementos, sem problema nenhum. Mas as divs é o que nos vai permitir ver, por exemplo, o posicionamento delas lado a lado. É mais fácil se tivermos as divs, e também para a próxima aula teremos então já algum trabalho aproveitado para depois vermos as bordas ou as margens. Por isso vamos chamar a esta divs. Podes dar o nome que quiseres, desde que depois consigas perceber qual é o teu esquema. Podes até dar aula 1, aula 2, por exemplo, como achares melhor. Eu vou chamar a minha div e já tenho então aqui div. Eu vou mudar aqui para divs e aqui vou deixar apenas texto, não há problema nenhum. Agora aqui em relação a este fundo vamos deixar estar, podemos deixar estar, para já vamos deixar estar, depois se acharmos que realmente nos está aqui a prejudicar um bocadinho, mudamos isto, mas para já podemos deixar estar. Vamos guardar. E vamos também abrir então este fecheiro CSS, fecheiro, abrir, ele está dentro da pasta CSS e é este fundo padrão. Portanto já está aqui aberto. Lembra-te que usámos isto numa aula para criar um fundo, o melhor é vermos. Para isso vamos à nossa pasta com os fecheiros. Eu estou dentro do CSS Site 1 e vou abrir então vou abrir a div mesmo, portanto a nova. Vou clicar duas vezes, vai abrir, portanto eu tenho então o texto, e como eu defini o mesmo fecheiro CSS, ele manteve-me então aqui as minhas flores, aquelas que eu tinha definido como fundo na aula em que eu mostrei como aplicar um padrão de fundo. Vamos então voltar ao nosso Notepad, e antes disso, antes de virmos a CSS, vamos aqui às divs e vamos inserir então aqui duas divs, e vai ser uma dentro da outra. É importante que isso aconteça para depois podermos ver aqui como elas relacionam. Portanto, div e div, enganei-me, portanto eu vou fechar aqui esta div, e agora dentro dela eu vou criar outra div. Aqui já vais começar a ver melhor o que são divs, são elementos que podem andar soltos no ecrã. Vamos ver melhor nesta aula já algumas propriedades das divs. Não vamos deixar nada lá dentro, não é preciso pôr texto para já. Eu vou dar aqui um avanço para a frente, também nestas. E vou avançar esta ainda mais. Portanto, esta fecha com esta e esta fecha aqui com esta, sem nenhum conteúdo lá dentro. Vamos chamá-lo, vamos identificá-la como id igual, vamos chamar-lhe pai, vai ser mais fácil. E aqui vamos chamar-lhe filho. Isto para que seja mais fácil depois nós identificarmos quem é que está dentro de quem. Portanto, aqui a filho vai estar dentro de pai. Isto é uma linguagem usual, especialmente em inglês,
para poder relacionar qual é que é o elemento que está superior ao outro e qual é que está dependente do outro. Portanto, o filho vai estar dependente desta, como tu vês, esta div está dentro da tag div pai, portanto, assim vai ser mais fácil nós identificarmos. Não se vamos esquecer destes nomes, e vamos então aqui ao nosso fecheiro CSS e vamos então criar aqui o nosso primeiro seletor para cada uma destas divs. Portanto, o primeiro será pai. Vamos então abrir e fechar o nosso seletor. Portanto, abre e fecha parênteses. Vou andar para baixo para ganhar algumas linhas e vou atribuir aqui uma cor de fundo, background color, e vamos atribuir aqui um 000000. Podes atribuir a cor, como é óbvio. Eu esqueci-me aqui do cardinal, vou já colocá-lo. Portanto, o meu cardinal. E vamos atribuir aqui também uma altura e uma largura, começando já a ver uma das propriedades. Portanto, width, eu vou pôr 500 pixels, vou fechar, e uma altura também de 500 pixels, vou fechar, vou guardar e vamos ver no browser se está a funcionar, se há aqui alguma questão que não esteja a funcionar bem. Já apareceu, portanto temos aqui então a nossa div com 500 por 500 pixels. Vamos voltar então ao nosso bloco de notas e ao nosso Notepad++, e podemos copiar mesmo isto tudo, porque é quase tudo igual, portanto copiar, e vamos aqui colar. E agora mudamos aqui para filho, e aqui a cor pode ser, por exemplo, para vermelho, e a largura pode ser para 700, e aqui para 300, por exemplo. Podes pôr outras medidas se achares bem, mas vamos então ver se já temos também a filho no nosso browser. Portanto, eu vou atualizar e aqui está ela, portanto, com as dimensões que nós especificamos. Vamos então voltar ao nosso Notepad e vamos aqui atribuir 50% para ver o que vai acontecer. Portanto, tem aqui um X a mais. Portanto, aqui eu estou a dizer que a largura é 50%. 50% de quê? 50% do ecrã. Vamos ver. Peço desculpa, eu enganei porque eu disse 50% do ecrã porque eu estava a pensar que estava a trabalhar na Pi. Portanto, aqui é 50% onde ela está embutida dentro da Pi, portanto ela ficou a 50% dessa Pi. Portanto, vamos ao nosso bloco de notas e agora sim, vamos pôr aqui 50% e vamos ver o que vai acontecer. Agora sim, esta é metade do ecrã e esta é metade daquela. Portanto, eu agora vou aqui clicar e repara que elas vão se redimensionando em função do tamanho disponível no ecrã. Vou pôr maior e vou voltar aqui ao bloco de notas e vou pôr outra vez os 500 pixels e aqui vou pôr então os 700. Repara que acontece aqui uma coisa um bocado estranha, digamos assim, porque a div filho está dentro de uma div que é mais pequena. Portanto, a pai tem 500 e a filho tem 700, mas mesmo assim ela no browser aparece, sai fora de onde está inserida dentro, mas não há problema nenhum em relação a isso. Vamos voltar ao bloco de notas e vamos mudar aqui este tamanho para ele não sair fora. Para os testes que nós vamos fazer é importante que isso não aconteça. Portanto, eu vou pôr aqui também 300 para ficar quadrada. Vou gravar, vou ao Chrome e vou ver como fica. Portanto, é isto que eu queria que acontecesse. Portanto, está lá dentro e está aqui tudo alinhado à esquerda. É esse o pormenor que eu também queria mostrar. Vamos então aqui ao nosso bloco de notas e vamos aqui à Pi. Podemos começar pela Pi. E vamos escrever assim, float. E aqui vamos pôr height. Vamos fechar. E vamos gravar e visualizar no browser. Portanto, repara, float quer dizer flutuar. Portanto, ela de origem, ela fica no nosso canto superior esquerdo. Mas nós dissemos assim, olha, flutua para a tua direita. Ou melhor, para a direita do ecrã. Então, mas vamos agora experimentar outra coisa.
Vamos experimentar mudar este float right para a filho. Eu vou selecionar para não estar a escrever, portanto, cortar, vou aqui abaixo, linha nova, Ctrl V para colar, gravar, Chrome, atualizar e repara, nós mudamos a propriedade float para a filho e não ficou na pai. Portanto, a pai voltou para a posição inicial dela, aquela que vem por defeito, e a filho, que é vermelha, ficou alinhada então ela assim à direita de onde está inserida, que é a pai. Então é assim que nós podemos ver já aqui o float para que serve, é para elas flutuarem no ecrã de forma a nós podermos contornar para onde queremos ir, mas há outras formas de conseguir mais precisamente, vamos imaginar que irias daqui para aqui uma determinada distância, há essa possibilidade, mas vamos ver então aqui mais outra hipótese. Vamos voltar ao bloco de notas, vamos ao fecheiro HTML e vamos inserir aqui mais uma div, mas que não fique dentro da tag.py. Então, vamos inseri-la, div, podemos fechá-la já. E aqui vamos atribuir o ID igual, eu vou chamar de sobrinho, já que estamos todos em família, chamar sobrinho. E vou para já guardar, é importante, e vou aqui então ao nosso CSS e vou copiar isto tudo e colar aqui embaixo, altere para sobrinho. E aqui vamos mudar isto para amarelo. Podemos deixar o resto para já. E para já deixamos também aqui o float right. Vamos guardar, vamos ao browser e atualizamos. Portanto, repara, nós dissemos que era float right, portanto ela veio para a direita, mas como ela estava inserida abaixo desta, no nosso código HTML, vamos verificar, portanto ela estava abaixo desta, ela ficou também no nosso browser abaixo dela. Mas se nós quisermos aqui em cima, vamos ver. Nós podemos aqui no nosso fecheiro CSS, podemos pôr aqui float, dois pontos, e aqui escrevemos left. É o que vem por defeito, eu sei, mas vamos ver qual é o resultado no browser. Repara que esta já subiu até aqui acima. Portanto, o que aconteceu foi que esta não estava a flutuar, portanto este elemento não iria passar para cima. Neste momento estão as duas a flutuar, melhor, estão as três a flutuar. Portanto, uma está a flutuar dentro da página, então elas flutuam relativamente ao elemento onde estão inseridas. A preta e a amarela estão inseridas dentro do body, portanto flutuam dentro do body. E a vermelha está a flutuar dentro da preta, portanto esta é a pai, esta é a filha, está a flutuar cá dentro e está a flutuar alinhada à direita. Esta está a flutuar alinhada à direita dentro do body. Vamos voltar ao nosso notepad e vamos corrigir aqui uma situação. Não é corrigir, é aprimorar. Vamos ver aqui mais uma hipótese. Vamos escrever aqui margin 0. Vamos ver se funciona. Portanto, repara que perdemos aquele espaço que tínhamos ali, desapareceu, porque nós metemos margem 0, portanto, dentro do body, portanto, todos os elementos encostam ao máximo que puderem, porque já não há margem nenhuma. Com isto vemos também já uma das coisas que, entretanto, iríamos ver, que é a questão da margem. Víamos já diretamente no body, mas vamos ver outras situações mais simples de identificar. Mas antes disso, vamos aqui mudar este right para left. Portanto, vamos gravar e vamos resumir aqui. No pai temos que ela encosta, ela flutua, mas para a esquerda. O filho está dentro desta, flutua para a direita, dentro daquela. E o sobrinho flutua para a esquerda. Vamos ver o que acontece. Repara que, como estão todas a flutuar, ou melhor, como a pai está a flutuar e a amarela também está a flutuar, embora no código HTML ela esteja por baixo, esta passou para cima e veio para aqui. Portanto, nós dissemos que estás a flutuar à esquerda, esta está a flutuar à esquerda, ficou aqui. Vamos verificar então uma coisa que podemos fazer aqui com o nosso Notepad. Vamos à nossa div py, ao nosso atributo py,
e vamos escrever padding, dois pontos, e podemos pôr, por exemplo, 20 pixels. Vamos fechar e vamos guardar, vamos ao browser. Repara que ganhou uma margem para dentro de 20 pixels, tudo à volta. Mas agora tu dizias-me assim, mas eu por cima queria 30 pixels e aqui só queria 10. Então vamos ver como se resolve. Quando nós declaramos padding e não indicamos qual é o lado que queremos o padding, ele atribui a todos os lados. No entanto, se nós dissermos padding right, vamos experimentar, portanto, o padding da direita, e vamos deixar, vamos mudar aqui para 30 pixels para notar alguma diferença. Portanto, eu estou a dizer, esta div tem um padding ou uma margem para dentro, atenção que há margem para dentro e margem para fora, por isso é que eu estou a referir isto, o padding que é margem para dentro. Portanto, eu tenho uma margem para dentro desta div de 30 pixels. Vamos guardar, vamos ao browser e vamos atualizar. Repara que perdeu a margem que tinha em cima, porque eu já não estou a dizer que são todos, é só a da direita, e esta aqui aumentou um bocadinho. Vamos ver se realmente aumentou. Foi um bocadinho rápido talvez. 50. Gravar e atualizar. Repara que ela aumentou. Aqui aconteceu um pormenor interessante, ainda bem que aconteceu. É que, na verdade, nós aumentamos o tamanho da div. Para ela ter este padding, isto vai influenciar diretamente o tamanho da div. Isto é bastante importante quando nós temos que ter mesmo aquele conteúdo, temos que subtrair. Agora, se quiséssemos manter aqui esta margem para dentro e se quiséssemos a div com 500 pixels, teríamos que vir aqui à largura e meter 450. Portanto, 450 é a largura dela, mas como ela tem uma margem para dentro, temos que descontar aqueles 50 pixels. E portanto agora vamos atualizar e agora sim ela tem os 500 pixels de largura. Mas então, e como atribuir um padding individual a cada uma das arestas? Bem, então para isso vamos ao nosso bloco de notas e escrevemos padding left, se for para a esquerda, e atribuímos, por exemplo, 10 pixels, e um padding top eu vou atribuir diferentes para depois poder ver melhor. Portanto, eu já estou aqui a esquecer de fechar esta declaração, e aqui o padding só falta mesmo o fundo, portanto padding bottom tem 10, 20, falta 30, portanto 30 pixels. Vou fechar, vou gravar, browser e atualizo. Pronto, obviamente que eu não estou a conseguir ver estes paddings aqui, mas provavelmente estão certos, ou melhor, estão mesmo certos, porque se tivesse algum erro aqui não aparecia esta cor, aparecia outra cor, e portanto se estes estão a funcionar bem, o top está a funcionar bem, eu por acaso não reparei como deve ser, mas sim, está a funcionar. Portanto, se estes estão a funcionar bem, com certeza que os outros, como eu não tenho erro aqui, também estão a funcionar bem. Eu podia diminuir aqui a altura, por exemplo, e já conseguiria ver, portanto, mas eu posso fazer, portanto, 200 pixels, se a outra tem 300, à partida vai dar para ver. Pois, eu já estou aqui a confundir isto muito, porque já estou a dar tamanhos diferentes para aquilo que não pode ser, portanto, como é que eu posso ter uma pai com os 200 pixels e depois a filha com 300? Claro que isto já não vai resultar muito bem, mas eu penso que deu para perceber a ideia. Eu vou aqui andar para trás, vou gravar, vou voltar a ter tudo como tinha. Portanto, aqui as margens estão a funcionar. Se nós tivéssemos mais conteúdo aqui dentro, por exemplo, texto, ele iria ajustar-se aqui a este tamanho. Eu quero salientar uma coisa, é que nós, quando temos divs ou tabelas, células de tabela, e nós dizemos que ela tem uma determinada altura, isso nem sempre é respeitado pelo browser, porque o browser pode precisar de mais espaço e então alongar-nos a nossa altura da nossa div. Portanto, é importante esta questão, porque isso acontece muitas vezes quando o conteúdo não chega. Há uma forma de resolver isso, nós veremos depois numa próxima aula. Para já vamos deixar assim, porque é possível esta div ter aqui um scroll para que ela se mantenha exatamente com os 500 pixels que nós definimos. Se não definirmos esse scroll, ela vai alongar e vai continuar a ficar preta para baixo até ter conteúdo. Vamos voltar ao nosso Notepad e vamos aqui a sobrinho e vamos ver
a última opção, que é margin left. Podemos deixar margin, podemos fazer igual a como fizemos em cima, margin. Portanto, repara que aqui usamos o padding, aqui vamos usar margin e vamos pôr 30 pixels. Podes pôr outra medida, como é óbvio, não é importante. Eu estou a pôr margin 30 pixels na sobrinho, que é a amarela. Vamos ver agora quando utilizar o que é que vai acontecer. Repara que ela ganhou aqui uma margem de 30 pixels. Neste caso só é possível ver, aqui também é possível ver, ganhou aqui em relação ao texto. Repara que o texto não está colado aqui, também tem os 30 pixels à volta. E se tivesse aqui outro elemento aqui por baixo, ele teria também os 30 pixels de afastamento. Vamos então ao nosso bloco de notas e ver quais as outras margens que se podem aplicar. Aqui também não é demasiado complicado. Se nós já vimos que a margem de 30 pixels é a toda a volta da div, se aplicarmos uma margem de top, obviamente será só à parte de cima. Se aplicarmos uma margem left, será apenas à esquerda. Se aplicarmos uma margem right, será apenas à direita e igual para o bottom. Portanto, assim concluímos esta parte dos afastamentos tanto interiores, paddings, e os afastamentos exteriores, margens. Esta é realmente, existe muitas dúvidas às vezes em relação a isto, quando é a declarar CSS, qual é que é interior, qual é que é exterior, portanto fica aqui esclarecido. Padding é sempre interior, é para dentro da div, onde está a ser aplicado, e o margin é para fora de onde está a ser aplicado. Vou gravar e vamos ver aqui mais uma propriedade que nos falta ver em relação às caixas, que é o clear. Vamos só aqui fazer algumas alterações na nossa estrutura CSS para que se possa verificar essa situação. Aqui vou tirar aqui este float left. Podemos deixar o margin. Eu vou guardar. Eu vou também ter que eventualmente aumentar o tamanho. Eu vou ver aqui em relação ao pi, portanto o pi está aqui. Portanto a altura dele é 500, vou pôr para já 300, depois vai ser alterado. Vou ver o efeito no browser. É uma coisa que eu não fiz muito bem, que desapareceu-me aqui. Esta eu vou aqui andar para trás, portanto vou aqui fazer Ctrl Z, portanto float, mas o que está aqui a acontecer é que eu atribuí aqui à pi o float left, portanto ela está a flutuar para o canto superior esquerdo e a sobrinho não tem nada. Portanto, como ela não tem nada e esta está a flutuar, e esta também está a flutuar, mas embora dentro daquela, portanto esta é conta, esta está a flutuar, portanto está solta no ecrã, na parte de cima, e a sobrinho não tem nada, está por trás dela. Vamos confirmar. Vamos escrever aqui right. Vamos guardar, vamos atualizar, e aqui está ela, já apareceu, mas de qualquer das formas vamos aqui ao nosso notepad e vamos colocar aqui, eu enganei-me aqui a escrever, portanto agora sim ela deverá aparecer alinhada à direita, sim senhor, é isto mesmo. Portanto repara que agora sim nós temos então a nossa amarela e a nossa preta, que é a pi, alinhadas uma por baixo da outra. Então vamos aqui definir a mesma altura para elas e provavelmente vamos deixar esta cá dentro, vamos criar outra. Portanto vamos definir aqui que a altura para já desta é 300 pixels para ficarem da mesma altura. Esta aqui também tem 300 pixels, portanto em termos de altura vou retirar esta para 200, portanto a feed vai ser para 200. E vamos ao nosso HTML e vamos inserir aqui mais uma div. Portanto, div id igual, portanto, filho, sobrinho, vamos pôr avô. Obviamente podes pôr o nome que quiseres, eu estou já a inventar. Podes pôr outro nome qualquer. Eu vou aqui fechá-la também. Portanto, barra div. Vou gravar. E vou criar então aqui um novo seletor para esta div. Portanto eu vou copiar este e aqui em baixo vou, botão lá direito do rato, vou colar e aqui vou pôr avô e vou deixar aqui
a verde, vou gravar, vou ao Chrome e vou verificar como é que elas estão. Portanto, já tenho aqui o que eu queria. Portanto, são as duas divs. Aparentemente esta devia ter 300 pixels, vamos ver o que se passou aqui. Portanto, a altura tem 300, está certo. Mas, no entanto, tem aqui estes paddings que estão a mudar a situação, mas não há problema nenhum. Portanto, é este padding bottom que está a fazer diferença. Eu vou colocar aqui a 0 pixels, não havia problema nenhum. Portanto, as diferenças que possam haver, elas têm 300, portanto vimos isso. Portanto, se elas tiverem alguma diferença, será obviamente aqui estes paddings. Aqui o padding top também influencia, tínhamos esquecido de alterar. Portanto, vamos ver então, agora sim, são do mesmo tamanho. Mas agora vamos estender esta aqui até ela chegar aqui a esta parte do ecrã. Portanto, vamos dar, por exemplo, até podemos aqui em vez de pixels, vamos pôr 100%. Para não termos de estar a mandar valores ao calhas. Portanto, vamos guardar, vamos ver aqui o que acontece. Portanto, temos aqui a nossa div que está por baixo, nós não atribuímos nenhum float a esta, portanto ela manteve-se por baixo daquelas que estão a flutuar, e temos então aqui uma div a apanhar aqui todo o nosso ecrã. Vamos voltar ao bloco de notas. Ela tem aqui uma margem de 30 pixels, tal como estas. Não há qualquer questão para o que vamos ver, não há problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui à Pi e agora vamos alterar isto aqui para 500. Vamos voltar aos 500. Vamos atualizar. Repara, ela sobrepôs aqui por cima. Então, como é que nós podemos resolver isto? Nós podemos dizer assim, mas eu não quero que esta verde fique por baixo daquela. Eu quero que ela fique aqui, onde é que ela acabar. Portanto, e como eu disse há pouco, temos a questão dos conteúdos. Se eu for metendo mais conteúdos, ela vai crescendo de tamanho, vai tendo mais altura, e eu não posso andar sempre a dizer, olha, agora tens uma margem mais 10 pixels, porque eu escrevi mais uma linha. Não, isto tem que ser automático. Portanto, vamos fazer aqui uma nova propriedade. Nesta do avô, vamos escrever clear, e agora vamos escrever height. Vamos fechar. E vamos ver qual o efeito no browser. Repara que ela colou à div da direita, ela veio aqui posicionar-se logo abaixo, porque nós dissemos para limpar, e o clear faz isto mesmo, limpa e vai ter por baixo da que está à direita, porque nós dissemos direita. Então agora vamos a esta e vamos mudar o tamanho desta, só para complicar um bocadinho. Não, estou a brincar. É mesmo para podermos resolver a situação, porque isto pode acontecer e depois não podemos andar sempre a mudar de um lado para o outro. Portanto, aqui, ora, peço desculpa que já me enganei, portanto, amarelo é esta aqui, portanto é sobrinho, eu vou meter uma altura de 600, só para ser maior que a... Falta-nos só aqui mais um atributo, que é o float, 2 pontos, left. Isto para poder exemplificar uma situação em especial que é normal acontecer. Eu vou gravar. Portanto, eu estou a indicar que esta vai flutuar, a amarela vai flutuar para a esquerda e esta vai flutuar para a direita. Gravei, vou ao browser, atualizo e repara. Então, eu tenho a preta que está certa, porque eu disse float height, clear height, e aqui esta, como agora ficou maior, porque entretanto introduzimos mais conteúdos, passou por cima. Então agora teríamos que ir ao HTML e ao CSS e escrever left, gravar, e agora sim está certo. Mas andaríamos sempre nisto, porque agora quando esta aumentasse, podemos testar. Portanto, a preta é a Pi. Se agora aumentasse para 700, voltaríamos provavelmente a ter a mesma situação e nunca mais saímos daqui. Portanto, andávamos sempre a corrigir uma e outra situação até acertar. E isto não é prático. Portanto, não é nenhum deles que se usa, nem o left, nem o right. O que se usa é o both. Vamos testar, portanto, os dois. E agora vou reduzir a preta para ver se ele realmente vai colar a amarela. Portanto, eu vou reduzir para ela ficar mais pequena que a amarela. Portanto, se a amarela é esta, tem 600, aqui eu vou pôr 500. Vou gravar. E repara que agora sim ele vai atualizando em função daquela que estiver mais abaixo,
e resolve então a nossa questão de termos, vamos imaginar que este verde era o footer, era o rodapé, e tinha a situação resolvida para não ter que andar sempre a mudar a direita, esquerda, em função daquela que nos desse mais jeito. Ou melhor, daquela que nós precisássemos. Em relação às propriedades que se podem aplicar a uma caixa, já vimos todas. Voltaremos depois para verificar as propriedades de posição, mas isso será noutra aula mais tarde. Na próxima aula veremos as margens, as margens que podemos aplicar. Portanto, eu posso ter uma diva amarela, mas com aqui uma margem, uma borda azul, vermelha, pontilhada, tracejada. Portanto, é isso que veremos na próxima aula.